Bom dia, queridos. Nós vamos ofertar. Essa semana eu estava conversando com o Manuel. O Manuel é o pastor que cuida da igreja lá na África. E a gente está terminando de construir a escola que caiu com o ciclone. E então a gente tem mandado bastante dinheiro em função da obra. E aí ele falou uma coisa para mim, que o Manuel sempre viveu da plantação dele lá, né? A gente sempre mandou dinheiro para as coisas que nós fazemos lá, para as crianças, mas o sustento dele basicamente era da plantação dele. A gente socorria quando ele pedia alguma coisa. E depois que a gente começou a escola, e por causa da escola você tem alimentação regular sendo servida, aí essa semana ele me falou que estava adiantando uma parte da obra, que a gente não tinha mandado dinheiro ainda. E aí acho que eu falei para ele algo que, Manuel, eu vou ver se essa semana eu consigo te mandar para você fazer essa outra parte. Ele falou assim, não, deixa, pai, porque eu estou vendendo e o que eu estou vendendo eu estou conseguindo mandar o dinheiro para lá. Aí ele falou, porque eu entendi uma coisa. Eu já estou comendo, a gente está comendo da escola, eu e minha família, a gente come da escola. Então todo o meu trabalho, eu não tenho o que fazer com o meu dinheiro. Então eu ponho todo o meu dinheiro para construção. Porque a gente está vivendo do ministério. E eu não pedi isso para ele. E depois que ele falou isso para mim, eu saí dali pensando sobre... falo sempre que Adão não tinha geladeira, né? Adão não precisava se preocupar com o que viria depois. Ele sabia que quando ele acordasse, onde ele estivesse, teria comida. E o Manuel está manifestando algo que há pouco tempo atrás eu estava conversando aqui, de que a gente aprendeu de forma religiosa que a provisão que o Senhor coloca na minha mão, uma parte eu dou para ele e o resto é meu, para eu fazer o que eu quiser. E a Bíblia nunca disse isso. O Senhor nunca tratou dinheiro como dinheiro. O Senhor falava de provisão. Provisão fala de manutenção de algo. Então ele vira para Adão e fala, ó, você tem um propósito, seu propósito é esse, sua identidade é essa, e para isso eu vou te dar provisão, para sustentar teu corpo. A provisão é o que sair da terra e tiver semente você come. Então a única característica do que serve de provisão para nós que Deus dá tem semente. Se tiver semente, Adão, come. Se não tiver semente, não é comida. Então Deus está falando, a única coisa que vem da parte do Senhor como provisão para a minha vida, a única característica dela é que ela tem poder de multiplicação. Se ela não tiver capacidade de ser semeada e multiplicar, você não deve nem comer, Adão. É isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo que a terra vai produzir coisas que vão estar acessíveis a você, mas algumas delas não têm capacidade de se multiplicar, então não são provisão para nós. Quando nós tivemos seminário aqui sobre potestades, a gente falou de Mamon. A gente às vezes acha que Mamon é alguém que adora dinheiro. Mamon não tem a ver com adorar dinheiro. Mamon tem a ver com depender do dinheiro, com servir ao dinheiro, como se eu tivesse vinculado a ele, e dependesse dele. Eu não estou. É só provisão. E provisão é para saciar necessidades do corpo, da alma, dos olhos. Então a gente precisa corrigir isso, porque senão nós vivemos escravos do dinheiro e achando que isso tudo está resolvido quando eu dou um pouquinho para Deus. Nós não damos dinheiro para Deus. A gente dá dinheiro para o pessoal lá na rua quando a gente leva comida de quinta-feira. A gente dá dinheiro para o Manuel lá na África, para comprar o uniforme das crianças, é para eles. Porque o Senhor disse, quando você der um copo d'água para quem está com sede, você está me dando. Então, Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu, eu quero ser amado nas pessoas. Você quer me saciar, sacia o outro. Sacrifício não é dar uma grande oferta na igreja. O Senhor não quer, Ele não precisa disso. As pessoas precisam. Lá precisamos, a gente precisa trocar o uniforme daquelas crianças que está tudo rasgado já. A gente precisa pintar aquela casa. A gente precisa, eles precisam, Deus não precisa. O que Ele fala é, se você tendo recurso, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode estar o meu amor em você? Mas não tem nada a ver com entregar dinheiro na igreja, entregar dinheiro para Deus. Tem a ver com compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nós. Amém, queridos? Então, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, você pode depositar aqui.
Se você não sabe, a gente tem um projeto lá na África que tem uma igreja. O pastor lá tem uma igreja e ele é filho nosso. E nós começamos uma escola lá agora há pouco tempo, uns 5 meses talvez. E nós estamos com quase 40 crianças. E se você não fez ainda e quiser, querido, adota uma criança lá, manutenção de uma criança. Elas comem todo dia por estarem na escola. Algo que lá é raro. Abre sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Nesses dias nós falamos sobre paternidade, nós falamos sobre entendimento de Deus como Pai, não só de forma superficial, como mais um ensino religioso, um ensino teológico. Deus é Pai. Isso não basta, isso não resolve. Se isso não for uma verdade, se isso não ganhar minha alma, se isso não ganhar meu espírito, e se eu não tiver realinhado o entendimento do que é Pai, eu vou tratar Deus, ou vou transferir a Deus características do meu Pai. Isso é idolatria. Idolatria é dar forma a Deus. Idolatria é não farás para ti imagem do que há no céu, acima do céu, ou seja, eu não dou forma a Deus, Deus se revela. E Deus não se revela em nenhuma forma que não seja humana. Deus revela em pessoas. Por isso que o verbo, enquanto ele era papel, passado pelos profetas, ele não tinha sido revelado ainda. Ele foi revelado, a Bíblia fala do mistério que foi mantido em oculto, Paulo fala. Está falando de algo que já existia, já tinha sido escrito a respeito dele, mas só foi revelado quando isso encarnou numa pessoa, Jesus. Ou seja, o Pai precisa estar em alguém para ele ser visto. Senão ele é só informação. É como você tentar conhecer alguém através do currículo. Você não conhece. Você sabe a respeito, mas não conhece quem é a pessoa. Assim é Deus. Tentar conhecer Deus através do que dizem a respeito dele, do que está escrito a respeito dele, é um engano fatal. Por isso que a Bíblia às vezes nos atrapalha, porque ela já vem carregada de interpretações de terceiros. Como nós falamos ontem, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é buscar a Deus. Mas a gente nunca parou para pensar nisso, talvez. Pregar o evangelho a toda criatura. Não é pregar a todos os homens, é a toda criatura. O cachorro é uma criatura. Uma planta é uma criatura. São criaturas. Como é que prega o evangelho? Enfim, nós recebemos às vezes já traduzido. Então a gente sequer para meditar no que o texto está dizendo. E esse é o problema da palavra Pai. Porque quando alguém me fala Deus é Pai, já vem carregado do que é a figura de Pai. Que às vezes pode ser uma mãe. Para o brasileiro, Deus é mãe, Deus não é pai. Nós temos uma pai-droeira. Nós temos alguém que discipula Deus. É uma mãe. Por isso que nós somos carentes, por isso que nós somos emocionais, místicos. Porque a imagem já vem traduzida por outros. Então a imagem do Pai tem que ser restabelecida. O meu entendimento de rei, de entender quem eu sou, tem que ser alinhado, e eu preciso sair debaixo da mesa e me sentar para comer o pão. Porque senão eu vou continuar dizendo, o pão vivo que desceu do céu, o Cristo, ele é meu. Sim, mas eu estou debaixo da mesa comendo as migalhas do pão. Eu não sei sequer que formato tem esse pão. Os meus irmãos se sentam na mesa para comer pão, falam para mim do pão, e eu como de migalhas. E eu não ligo de ser chamado de cachorrinho. Contanto que eu consiga a minha cura, contanto que eu consiga a promoção do trabalho, aquelas coisas que eu tanto desejo. Mas o propósito, como nós falamos ontem, o propósito de Deus, ele é um só para todo mundo. Ele pode se manifestar de formas diferentes.
através dos 5 ministérios, os pastores, os profetas, os apóstolos, os evangelistas e os mestres. Ele pode se manifestar através do seu ministério na música, no serviço, na dança. Ele pode se manifestar de formas diferentes. Mas o propósito é um só, o mesmo para todo mundo: frutificar e multiplicar e encher a terra. Ou seja, o propósito de todo mundo é se tornar pai. O propósito de todos é nos tornarmos pai. Alguém com a imagem de Deus e com a capacidade de multiplicar aquilo que Ele colocou em nós. Agora existe um processo para isso. Deus não queria Abraão, Deus queria Isaac. A Bíblia diz: em Isaac será chamada a sua descendência, não em Abraão. Mas para existir Isaac é necessário um pai. Olha para a vida de Isaac. Quais foram as lutas de Isaac? Cavar um poço, desentulhar poço, que os outros jogaram pedra. A vida de Isaac chega a ser monótona, se você comparar com a história do pai dele, com outras histórias que você pode ler na Bíblia. Assim como a vida de Salomão é monótona, era tão monótona que ele arrumou 1000 mulheres, acho que para ter um pouco de dor de cabeça, porque não tinha problema. Salomão, o cara que Deus falou: ele vai construir a minha casa, ele vai manifestar algo que eu entreguei a planta, eu vou dar o desenho para vocês. Salomão não tem problemas. Por que Salomão não tem problema? Porque o pai dele enfrentou os problemas por ele. Então Deus fala: o filho vai edificar a minha casa. E Salomão aqui prefigura Jesus. O teu filho vai edificar a minha casa. Quando Deus fala isso para Davi. E o filho não tem problemas para isso. O pai, Davi, quando fica sabendo disso, você imagina Davi, tudo que ele passou, tudo que sofreu, aquele homem cheio de cicatriz no corpo, cheio de luta, guarda dinheiro e fala: Deus, eu quero construir igreja para o Senhor, eu quero fazer o templo. E Deus fala para ele assim: não é você, é teu filho. E ele não fica embirrado com Deus, ele fala: amém, a minha descendência vai construir. Ele pega dinheiro e guarda todo o dinheiro para o filho construir. Ele pega todo o dinheiro dele, pega a herança dele e fala: está aqui, constrói a casa para Deus. Fala para o povo, lê 1 Crônicas 29 lá, ele faz um discurso para todo o povo: está aqui o dinheiro. E o povo vai e começa a jogar ouro e jogar as coisas para o filho construir. O filho recebe a planta, o dinheiro, a coroa, tudo de mão beijada, ele não precisa fazer nada. Embora Deus estivesse dizendo: o filho vai construir, o filho não tem trabalho, porque o pai teve. Então o foco era o filho, sempre foi o filho. Mas o filho só pode exercer se existe um pai que alinha as coisas, que corrige as coisas. Ou seja, não adianta a gente sair falando de Jesus por aí. Como nós falamos ontem, pregar o evangelho não é falar de Jesus. Pregar o evangelho é manifestar o Senhor onde você for. Por isso que há toda criatura, não é só homens. Só que para isso, eu tenho que ganhar a forma dele. Isso é, eu tenho que me tornar um pai para poder lançar sementes sobre a terra e a terra começar a manifestar filhos de Deus. E o doloroso é a gente aceitar nos tornarmos pai. Porque o pai vai ter que entrar num lugar de ter prazer no que o filho faz, porque nem tudo sou eu que vou fazer. Eu não vou desfrutar de tudo, eu vou pagar muito mais preço do que desfrute, para que os filhos possam entrar nesse lugar. Isso é Jesus assumindo o papel do pai. Eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Ou seja, a minha manifestação está ligada à manifestação do meu pai. Então, eu estou me tornando pai. Eu estou saindo do lugar de irmão para me tornar pai daqueles que necessitam da mesma semente. E isso é Abraão. Então Deus vai em Abraão e Deus está dizendo: eu preciso de um pai. Não é amaldiçoou o filho, Adão caiu, eu preciso de um pai. Você pode ser um pai para mim? Você pode gerar um filho para que eu possa construir em cima desse filho, em cima desse Isaac. Gênesis 12, no capítulo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Pai anuncia o Evangelho pela primeira vez. Ele diz todas as famílias da terra. Ele não está falando dos descendentes de Abraão apenas.
todo homem da terra vai ser bendito na tua semente. Isso é o evangelho. Isso é a boa nova. Existe uma forma de restaurar as coisas para toda a criação. Só que para que Abraão possa gerar esse filho, Deus coloca algumas condições para Abraão, algumas necessidades no processo de transformação de Abraão de um filho de Terá para um pai que vai gerar um filho para Deus agora. Deus fala: você tem que sair da casa do teu pai, da terra em que você habita. Você tem que deixar a tua parentela e você tem que sair da casa do teu pai. Terra, parentela e casa do teu pai. São as 3 coisas que te vinculam com a tua descendência. As 3 coisas que te vinculam com o teu pai, com os teus pais, com a tua genealogia. Querido, entenda, você só existe porque alguém compartilhou fôlego de vida com você. Você só está aqui de pé porque alguém compartilhou fôlego de vida com você. Você não recebeu o fôlego de vida de Deus. Quando você saiu daquele ventre, não foi Deus quem soprou fôlego de vida em você. Foi tua mãe e teu pai. Deus soprou em um, Adão. E a partir dali Deus falou: Adão, compartilhe. Adão, compartilhe. Por isso que a coisa mais importante na Bíblia é a genealogia. Porque a genealogia dá legalidade espiritual para a minha existência. A genealogia dá legalidade espiritual para que eu possa fazer alguma coisa. Por isso que sacerdotes só poderiam ser sacerdotes na Bíblia se eles conseguissem provar a descendência e a genealogia. Por isso que Deus faz questão na Bíblia de ficar mostrando genealogia. Esse que é filho desse, que é filho desse, que é filho desse. Ele está declarando para o mundo espiritual e revelando para o natural: olha, ele está fazendo isso aqui porque ele vem daquele lugar. Jesus é filho de Judá. Ele é filho de José e por isso ele pode fazer isso. Porque o pai dele dá legalidade para ele. É Saul perguntando: de quem é filho esse rapaz que derrubou o gigante? É filho de Jessé. Ah, tá. Porque de quem nós somos filho vai dizer qual é o nosso propósito sobre a terra. Nós respondemos aquilo que vem lá de trás. Nós não mudamos a porção de terra. Quando Deus compartilhou a terra com o povo de Israel, eles não podiam vender terra. Eles não podiam pegar um pedaço da terra que foi partida, a terra que caiu por sorte, como eles falam. Eles falavam que caiu por sorte porque na verdade eles estavam jogando para Deus, que Deus decidisse qual é o pedaço de terra. E Deus decidiu: esse aqui é minha porção de terra. Ele está dizendo: todos os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para o resto da existência da terra, essa é a porção de terra. Não adianta ele querer se aventurar naquela. Você não pode negociar essa daqui. É aqui. É daqui. Essa terra produz milho, ela não produz jabuticaba, então tua família vai viver de milho. E vai trocar milho por jabuticaba, mas não adianta você querer plantar jabuticaba. Porque a porção que eu tenho para você é essa. Quando Israel abençoou os 13 filhos lá, os 2 de José e os outros todos, ele começa a dizer destino para cada um dos filhos. Não adianta você querer mudar isso. Então, se você quer entender o que você vai fazer sobre a terra, o que o Senhor tem para você, você tem que voltar. Talvez você não vai achar isso no teu pai, porque o teu pai não entendeu. No teu avô, talvez eles não entenderam. Mas é isso que o Senhor traz. Porque no mesmo mandamento, lá nos 10 mandamentos, aquela lei imutável de Deus, está lá: eu sou o Senhor que visito a maldição dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faço benevolência até a 1000ª. Ou seja, está lá. E se eu quiser mudar o mandamento, eu tenho que mudar ele todo. Não adianta eu querer mudar a sua parte da maldição. Ou seja, eu respondo pelo que eu carrego. Eu respondo para remir. É como eu gosto de imaginar, é como se eu tivesse que falar, olhar para trás na minha descendência e ver alcoolismo, ver prostituição, ver adultério, ver bisavô que matou, ver uma série de coisas. Ah, aceitei Jesus, estou livre, teu filho vai preso. Teu filho, vejo meus filhos, minha filha engravidando, e você começa a ver que isso não está livre. Está livre quando um filho para e fala: acabou aqui. Bate aqui nas costas. Foi o convite de Deus para Abraão. Vamos parar em você. Essas 10 gerações de Noé até você, que espalhou maldição em cima da terra, vamos parar em você. Mas para isso, você vai ter que romper com algumas coisas. Você vai ter que abrir mão da herança, da porção de terra que o teu pai tem.
Abraão era dono de uma cidade só isso. Ele era o primogênito de um cara que fundou uma cidade. E Deus fala, você vai ter que abrir mão disso. Isso não quer dizer que fisicamente você tenha que abrir mão, nós tenhamos que abrir mão da herança que nosso pai tem para nós, que sua mãe deixou. Não significa isso. Significa eu não sou dependente disso. Significa que os meus caminhos não vão estar vinculados a isso. Eu não vou viver de forma a não perder isso. Até porque eu não sei sequer como isso foi conquistado. Em alguns casos. Não, minha mãe trabalhou. Quem pagou a faculdade da tua mãe? Teu pai com que dinheiro? Teu avô pagou com que dinheiro? Ah, ele tinha um mercado. Quem deixou esse mercado para ele? Meu avô. Ai, meu avô roubou. E isso vem. E nós achamos que aceitei Jesus, está tudo pago. Deus fala de jeito nenhum. Isso é Zaqueu. Eu quero e eu vou restituir o que tem de errado. E aí Jesus diz, agora entrou salvação nessa casa. Porque nós amamos. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O Senhor fala assim, e você vai restituir quando? Aquilo que você lesou lá atrás. Porque quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim, para conversar com Caim, e fala, o que você fez? E ele diz assim, o sangue do teu irmão clama da terra. Você está dizendo assim, existe um clamor por justiça. Eu preciso responder a esse clamor por justiça. Não se trata agora de tratar com Caim aqui com relação a perdão ou não perdão. Eu até te perdoo. Se houver arrependimento da tua parte, eu te perdoo. Porém, existe um clamor por justiça. Quem vai pagar essa conta? Quem vai arrumar isso? Então, quando Abraão sai da terra e ele começa a caminhar, ele chega no verso, deixa eu achar aqui para te falar. Verso 8. Abraão recebe essa palavra de Deus, junta as coisas e vai embora. Você faria isso? Eu faria isso. Deus fala, larga tudo, bota as coisas nas costas e vai. Para onde? Para onde você quiser. O importante é você deixar. E aí no verso 8 diz assim, moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda mais para a banda do sul. Abraão faz um sacrifício para Deus. Ele sai da terra, e quando ele sai da terra, ele faz um sacrifício. Teoricamente, o que Abraão estava sacrificando ali? A terra que eu deixei. É como se ele estivesse queimando naquele altar a terra que eu acabei de deixar. Senhor, abandonei o meu emprego. O Senhor falou para eu sair. Saí. Estou aqui agora. E ele levanta um altar. Só que vem medo de fome em cima da terra. Aí Abraão junta as coisas e vai para o Egito. Ele chega numa terra, entende que era ali que ele deveria ficar e por isso ele para. Fala para o Senhor, Senhor, entreguei meu emprego, entreguei a terra que me sustentava. Só que aí ele recebe notícias de fome, ele desce para o Egito. No Egito ele entrega a mulher dele para se deitar com o faraó, ele traz Agar de lá, ele faz a bagunça toda. Porque não era para estar lá. Na verdade ele não tinha sacrificado. Ele fez um ato profético. Colocou um altar e falou, tá aqui meu emprego. Mas o primeiro medo que veio, ele foge do lugar que Deus tinha dado para ele e corre para um lugar de abrigo, ainda que esse lugar seja Egito. E lá ele tem que entregar a mulher. Lá ele tem que entregar aquilo que Deus falou que seria o motivo do propósito da vida dele. A mulher que ia gerar o filho para ele. Ele permite que a mulher dele agora dê prazer para o faraó. E ele não tem problema algum com isso, porque ele está protegido. Ele está comendo bem. A Bíblia diz que o faraó e os egípcios, em função de Sara está se deitando com o faraó, então eles pegam e dão ovelhas, dão rebanho. O Egito alimenta ele agora. E Deus vai lá, desce uma palavra pesada, o faraó toca ele do Egito e ele volta. Capítulo 13, verso 3. E fez as suas jornadas do sul até Berseba, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ele tinha feito. E Abraão ali invocou o nome do Senhor. Ou seja, Deus fala para ele, volta lá para aquele lugar de sacrifício que você fez no começo. Sabe o emprego que você sacrificou? Sabe a carreira que você entregou quando você descobriu que essa não era a carreira que eu tinha para você? Sabe quando Deus te visitou lá na casa do teu pai? Te apresentou o evangelho de alguma maneira? Te apresentou algo.
e você entregou sua vida para ele, ele falou, agora você vai se desvincular do propósito que o teu pai te deu. A porção de terra do seu pai era de criador de vaca, era de plantadores de alguma coisa. Você vai se desvincular disso, vai para outro lugar. Ele fica com medo, foge, depois ele volta, e ali ele sacrifica de novo. E ali ele está fazendo o sacrifício, ali Deus recebe o sacrifício de Abraão. Ali Abraão está entregando a primeira parte do que Deus pediu para ele, que era segurança na terra, que era depender da terra do pai, depender da segurança de que o pai ia pagar as contas dele, de que ia dar certo, de que o que ele construiu ao longo da história dele, do que o pai deixou, que pode ser uma faculdade, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa. Ali ele sacrificou. Quando ele abandona aquela terra e volta para uma terra que teoricamente não era próspera. Logo em seguida, Deus começa a pedir a segunda coisa para ele: parentela. Então logo em seguida no texto começa a ter briga com Ló. Quem que era Ló? Sobrinho. Porque Deus falou para ele, você vai precisar se desvencilhar de alguns laços emocionais que te seguram. Ou seja, você é o homem que eu levantei, que vai voltar para lá, a tua descendência. Não é que você vai brigar com a sua família, Abraão. Não é que você não vai ter mais parentes. Mas é que enquanto você for emocionalmente dependente deles, enquanto você não conseguir deixar esses vínculos, esses laços, você não pode cuidar deles. Você não pode semear sobre a vida deles. Você não pode compartilhar com eles. E Abraão vai embora, está deixando toda a família para trás, mas ele traz um sobrinho. Era uma forma de acalentar o coração de Abraão. Estou cuidando do meu sobrinho. E é algo louvável, né? Ele é órfão, filho do meu irmão caçula. Eu vou cuidar dele. E começam a ter briga, a ter problemas. Aquele menino não era para estar ali. E aí Abraão fala, vamos separar. Vai para onde você quiser, escolhe a parte da terra. Agora Abraão tem que dividir uma terra que era para ser só dele. Não era para ser dos dois, era para ser só dele. Mas agora ele tem que repartir porque ele desobedeceu. E quando ele tem que repartir, ele fala para Ló, escolhe o que você quer. Que lado você quer? Ló olha para um lugar e fala assim, as campinas, se eu não me engano, Campinas de Zoar. Ele fala assim, e pareciam com as campinas do Egito. Esse menino, quando Abraão desceu para o Egito, aprendeu o que era bom aos olhos do Egito. O que era fartura aos olhos do Egito. E na hora que esse menino tem que escolher terra, ele escolhe baseado na imagem que ele recebeu do Egito. E vocês sabem o que aconteceu com Ló depois? A cidade destruída, as filhas se prostituem com ele. Abraão, querido, quando ele tenta trazer Ló junto, na expectativa de ajudar Ló, ele destrói toda a descendência de Ló. Quando ele tenta arrastar Ló com ele, enquanto Deus manda, era para ele ter deixado, ele arrebenta com a descendência daquele menino, que agora virou um homem, se casou, mora em Sodoma. Deus destrói Sodoma, a mulher dele fica no meio do caminho, as filhas embebedam o pai, se deitam com ele, geram moabitas e amonitas. Ou seja, a bagunça que Abraão fez, quando Abraão tenta arrumar aquilo que Deus não pediu para ele fazer. Quando ele tenta na alma, na emoção, nos seus vínculos emocionais, curar o outro. Porque o outro é frágil, porque o outro é órfão. E Deus está dizendo, eu não te fiz pai ainda. Eu não formei pai em você. Só o que você tem para compartilhar com ele é emoção. E ainda ensinou esse menino errado, porque esse menino sequer sabia o que era Egito. E a tua incredulidade levou ele para o Egito. Meu filho, entenda. Deus precisa formar um pai em todos nós. Mas isso é um processo. E quando nós pulamos etapas desse processo, o que a gente está compartilhando é a mesma incredulidade que nós temos. O que a gente está compartilhando é os mesmos problemas que nós temos com o outro. E arrastamos o outro. E não temos destino para dar para eles. Porque quem tem destino é pai, não é mãe, não é irmão, é pai. E é isso que Abraão faz com a descendência de Ló. Traz com a expectativa de ajudar, mas arrebenta. E logo que Ló vai embora, o que Abraão faz? Um altar a Deus. Ele está dizendo, sacrifiquei a segunda coisa que o Senhor me pediu, parentela. Eu não vou ler todo o texto, você lê lá depois. Logo que Ló desce, Abraão faz outro altar, como se ele estivesse dizendo, está aqui a segunda coisa que o Senhor me pediu, parentela. E a última coisa que Deus pede para Abraão, agora, você tem um filho, esse menino estava com 40 anos, Isaac tinha 40 anos. E Deus fala, sacrifica o menino para mim.
Deus não queria criança. Deus não queria aquele homem, Deus não queria. O que Deus queria? Identidade. Deus estava dizendo assim: Isaac é neto de Terá. Quando eu pedi para você sair da casa do teu pai, casa de pai não era casa. Terra era casa física, casa não. Fala, sai da casa do teu pai, ele está falando, saia da descendência do teu pai. Não que você tenha como fazer isso, mas se desvincule do que teu pai criou até agora. E como que eu faço isso? Matando aquilo que poderia levar adiante o meu pai. Ele está dizendo assim, esse menino, Isaac, ele tem a possibilidade de construir o que eu disse, que é todas as famílias da terra sendo abençoadas nele. Mas hoje, Abraão, esse menino é a chance que o teu pai terá, tem de continuar vivo sobre a terra. A chance que terá o homem que Deus não quis continuar a descendência, a chance que esse homem tem de continuar vivo sobre a terra é Isaac. Porque Isaac é neto dele. Deus está dizendo, mata ele. Eu não quero a descendência de Isaac, de Terá sobre a terra. Mas Abraão não só consegue fazer isso se ele não tiver mais prazer e mais apego naquilo que o Senhor tem para fazer por ele, do que naquilo que o Senhor tem para fazer nele. Por isso que quando ele entrega o menino, ele coloca Isaac em cima do altar, e levanta a faca para colocar, Deus fala, para. Eu consegui o que eu queria. Eu consegui que você não fosse mais apegado no ministério, naquilo que eu tenho para fazer através de você, do que naquilo que eu tenho para fazer em você. Ali Deus faz um pai. Agora eu posso começar de você. Porque agora tudo que vier de você, começou em você. E você não vai ter problema de me dar nada daquilo que eu estou colocando em você. Deus pede coisas que Ele não quer. Aí quando você dá para Ele, de repente Ele fala, pode usar. Você fala, mas eu falou que queria. Eu falei, eu não queria, eu queria que você não quisesse. Eu queria que você me desse. Agora que você me deu, pode usar. Deus não quer nosso dinheiro. Ele quer que eu não queira. Ele quer que eu não deseje. Querido, a maior desgraça que nós temos como cristãos é que nós somos mais apaixonados por nós mesmos. A história da igreja de Éfeso, de perdeste o primeiro amor. A igreja não tem primeiro amor há muito tempo. O primeiro amor não é aquele período que você conhece Jesus e fica apaixonado, as primeiras semanas, o primeiro mês. Então a gente perde a capacidade de medir o potencial que nós temos de fazer coisas, de transformar situações. A gente lê que tem festa no céu quando um se converte, mas isso é parábola para a gente, isso é história. E a gente precisa viver isso de forma profunda. O que aconteceu essa semana lá em Moçambique, a gente mandou aquela moto para o Manuel, aquilo vai ser ambulância, aquilo vai servir para fazer tanta coisa. É legal. Mas é verdade isso. Não é só uma história. E aí o Manuel liga contando que estava passando com a moto na estradinha lá. E uma mãe para ele com 2 gêmeos no colo. Um menino e uma menina, Jorge e a Madalena, de 2 meses. Com a barriga estufada e as crianças morrendo. E lá morre mesmo, no meio do mato. E me ajuda, preciso de socorro. Manuel bota os 3 na moto. Mãe, 2, vai para o hospital, Manuel entra, cata um médico, cuida e descobre. As crianças estavam retendo, tudo entupido, porque a mãe não conseguia produzir leite, porque a mãe não come direito. Então a mãe estava dando papa de milho para uma criança de 2 meses. O intestino não digere aquilo. A criança estava morrendo, as 2. E aí o médico fala, tem que dar, se não consegue ter leite, precisa dar NAN. Eles não conseguem comprar uma espiga de milho, vai comprar NAN. E aí Manuel volta. Mas lembra aquela história da moto que vai ser ambulância? É verdade, salvou 2 crianças. Nós salvamos 2 vidas. Quanto vale uma vida? Qual é a sua tabela de valores? 2 foram salvas. Aí, Manuel volta e conta a história. Pai, as crianças estão lá, eles não têm o que comer, a mãe. Não, Manuel, vai lá. Ver quanto é isso e a gente vai sustentar essa família. Mas aí vai mandar leite para as crianças. E ela tem mais filhos? Tem mais 2. E você vai mandar comida para os bebês?
Vai mandar comida para a mãe comer porque ela precisa produzir leite? E o resto da casa não come? Então a gente tem que sustentar uma família por um ano. Tem. Quanto é, Manuel? Vai lá então, Manuel. Aí Manuel faz a compra e vai lá falar para eles: olha, nós vamos te sustentar por um ano. Aí eles ficam passados, como é que isso acontece? E eu falei: Manuel, o pai faz o que da vida? Ele faz carvão, não dá dinheiro. Dá um emprego para ele. Esse dinheiro que a gente tem que mandar para sustentar a família, bota ele para trabalhar na igreja. Sabe o que vai acontecer? Aquela família inteira agora vai aceitar Jesus. A família inteira vai participar da igreja. O filho já está indo para a escola a partir de amanhã. Vai entrar na escola. Deus está falando: sabe aquela moto? Aquela moto. Ela salvou 2 crianças que estavam morrendo. E ela salvou a alma de uma família inteira agora. Mas isso só acontece se de fato a gente acreditar que essas pequenas atitudes que nós temos têm efeito. Que Jesus de fato morreu para isso. Para que eu pudesse lá não oferecer a Bíblia para esse homem. Que eu pudesse lá oferecer vida para esse homem. É para isso que Jesus morreu. Para que eu tivesse vida para transferir. O problema é que Deus te deu vida para transferir. Deus deu vida para as igrejas. E as igrejas estão oferecendo Bíblia. Estão oferecendo pregação. Deus fala: isso não transfere vida. Meu espírito transfere vida. Não adianta dar pão. Não adianta dar palavra para quem precisa de pão. Não adianta pregar Jesus para a mãe que precisa de remédio. Mas isso só acontece, querido, se eu consigo sair do lugar de onde eu vim e entrar num lugar de assumir o lugar de pai. Entrar num ambiente em que eu me torno pai para situações, em que eu olho para o que está acontecendo ao meu redor, abaixo de mim, e assumo aquilo como responsabilidade. Qual o problema do pai de Abraão? Por que Deus vai no filho? Volta lá em Gênesis 12. Gênesis 11. Verso 27. 11, 27. Vou colocar o azul, colocar o branco junto com os vasos. Onze, 27 diz assim: essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sará foi estéril, e não tinha filhos, e tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Tem muito nome ali. Resumindo, Terá tinha 3 filhos. Ele teve Abraão, teve Naor e teve Arã. E eles eram de Ur dos Caldeus. Aí, Arã, o caçula dele, morreu. Esse homem, depois da morte do filho, não está bem, resolve mudar. Vamos embora dessa terra. Ele junta os filhos e vai embora. No meio do caminho, ele para. No meio da jornada, ele para. Funda uma cidade. E dá o nome dessa cidade de Arã. O nome do filho que morreu. Eles param ali. Aí Deus vai em Abraão e fala: sai daí. E vai embora. O texto diz que Terá, quando sai de Ur dos Caldeus, ele sai para ir para Canaã. Sabe qual era o propósito da vida de Terá? Ir para Canaã. Sabe Canaã, que todos os 12 filhos de Israel depois foram para limpar a terra? Terá recebe um sopro de Deus, vai para Canaã. O propósito da tua descendência é Canaã. Mas Terá perde um filho. E uma dor toma o coração daquele homem.
E por causa da dor ele abandona a terra dele para ir para o propósito. No meio do caminho ele para e constrói uma cidade ao redor do filho que morreu. Ele constrói uma cidade ao redor da sua dor. Ele constrói um lugar de habitação em cima da dor. E agora ele vai criar toda a sua descendência em cima da dor. Todas as vezes que se perguntar para alguém de onde você é, você vai falar: eu sou do meu irmão que morreu. Eu sou de Harã. Eu cresci em Harã. Eu fui criado em Harã. Eu vivo em Harã. Eu vivo na morte do meu irmão. O último versículo diz assim: e foram os dias de Terá 205 anos, e ele morreu. Morreu Terá em Harã. Terá morreu na morte do filho. No dia que aquele menino morreu, aquele homem morreu e não conseguia mais andar em cima de propósito algum. Sabe qual é o problema e por que Deus tem que nos arrancar da descendência às vezes para que a gente possa cumprir algo? Por causa de dor. Porque tua mãe, teu pai, teu avô vive em cima de dor. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, falei: impressionante. Ela sofreu dores há 30 anos atrás. Ela perdeu pessoas, ela perdeu situações. Até hoje ela sente a dor. A referência dela de dor é de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Não, eu também senti dor. Eu também. Meu filho, você não esqueceu da dor ainda há 30 anos? Você vive em Harã. Você constrói a vida em cima daquela dor. Então todas as referências são de dor. E você vai discipular filhos em cima de dor. E os exemplos que você tem que dar que você consegue dar para quem está ao teu redor são de dor. Você foi traída. Então quando você vai conversar com alguém a respeito de casamento, você não consegue falar sobre o que Deus tem para um casamento. Você fala: mas existe adultério. Mas toma cuidado, ele chegou tarde, porque a tua referência é Harã. Porque a nossa referência é a desgraça que aconteceu, e Deus fala: você tem que sair desse lugar. Não leve dinheiro desse lugar. Não se alimente do que saiu desse lugar. Não leve parentes desse lugar, porque você vai manter vínculos emocionais. E não queira dar continuidade à descendência dessa casa. Porque eu não tenho como começar algo novo em você, se você ainda arrasta e constrói em cima das dores que vieram lá de trás. Por que é que eu ainda manifesto características dos meus pais e dos meus avós? Por que é que eu ainda manifesto maldições que vêm lá de trás? Querido, quando eu falo de maldição, meu avô era bêbado, meus dois avós eram alcoólatras, meu pai estava indo no mesmo caminho de alcoolismo. Alcoolismo. Isso é maldição hereditária. Maldição hereditária não é um demônio. Maldição hereditária é algo de qual não consegue se livrar. Isso, ia me visitar. E aí Deus tem que falar: sai. Eu vou romper com a herança do teu pai. Eu vou romper com a tua parentela. Quando você voltar para se apresentar para eles, eles não vão te reconhecer. Fala: quem é você? Quando você sentar na mesa com os teus irmãos, eles vão olhar e falar: nem parece que saiu dessa mesa, porque é muito diferente. Fala assim: por isso eu voltei, para apresentar algo em que eu me tornei. Por que a gente não consegue entrar em propósitos em Deus? Primeiro, porque nosso propósito pode estar totalmente distorcido. Porque o seu propósito de vida na sua cabeça pode ser ministerial. Propósito não tem nada a ver com ministério. Ministério é só manifestação de propósito. Propósito é multiplicar a imagem de Deus. E por que eu não consigo? Porque às vezes propósito para mim é ir para Deus para Ele me dar uma promoção. É em Deus para Ele prosperar meu trabalho. Isso é raso demais. Não, pastor, eu entendi, eu estou andando nisso, estou buscando o ministério no Senhor. Tá, mas não consegue se desvincular emocionalmente da tua família. Não consegue se afastar. E falar: está influenciando. Querido, a gente precisa ser honesto. Você precisa olhar para os teus filhos e falar: estou vendo meu pai nesse menino. Eu estou vendo os mesmos problemas que eu passei nesse menino. Posso te falar, você não saiu da casa do teu pai. Por isso que mesmo com Adão, Deus faz Adão e fala assim: filho, sai da casa do teu pai. Mas meu pai é um homem santo, meu pai é Adão. Adão não caiu, não comeu do fruto, se não tivesse comido. E quando vier Caim, a palavra para Caim é: sai da casa do teu pai. Se afasta de lá. O problema é que a gente olha para os nossos pais, nós vemos mortos em Harã, e a gente não se afasta.
Por que aquilo me afasta? Tadinho, 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 tadinho Eló. Você não tem o que dar para eles, enquanto você não entrar nesse lugar. E Deus precisa que você entre nesse lugar para que você possa dar a eles. O problema é que você não se afasta deles, não é porque eles precisam de você, é porque você precisa deles. É porque você é emocionalmente dependente. Não é por causa deles, a gente justifica que é por causa deles, não é. E eu já falei aqui na igreja várias vezes, na casa da minha mãe, na casa de quem for, para as minhas filhas irem, tem condições. Se tiver isso aqui, elas não vêm, se estiver acontecendo isso, não vem. Minha família toda sabe disso. Minha família toda. Semana passada morreu um tio. Aí veio toda a família para ir lá. Aí veio a família de longe, vamos lá ver, eu não vim, eu estava trabalhando na igreja, a Bel foi com as crianças. Quando a Bel ligou lá, estavam fazendo churrasco, morreu meu tio, estavam fazendo churrasco. Aí a Bel ligou, tô indo, eles já falaram, ela falou, uma prima minha falou, Bel, a gente quer muito que você venha. Mas eles sabem que... Mas a gente está bebendo. E a Bel falou, tudo bem, eu vou, não tem problema. E a Bel foi. Aí tinha uma tia minha, que vem de longe, e falou, nossa, ainda bem que você chegou logo, eu estava esperando para beber, pois eu queria pegar o menino, ela queria pegar o Zé, ficar cozinhar um pouco, e eu não comecei a beber, porque eu sei que se eu tivesse bêbado, você não ia deixar eu pegar o teu filho. Você entende o que é uma tia ficar sem beber no meio de uma festa, esperando para pegar o meu filho, porque ela sabe que alguém bêbado não vai tocar nos meus filhos. Só que para isso lá atrás eu tive que enfrentar todos eles. E quando eu casei, eles começaram a me chamar de louco. Sim, mas na minha casa. Aí hoje o que eles têm é respeito. E a Bel foi. Até que hora? Até a hora que eles começaram a beber demais. Gente, estou indo embora. Não é ambiente para as minhas filhas. E eles respeitam, eles entendem. O problema é que a gente disfarça de, não, eu tenho que ser luz na treva. Mentira, querido. Você depende daquele ambiente, você não consegue se distanciar daquilo. Por isso você não consegue ser luz. Você não pode ser luz se você não nascer de novo. E para nascer de novo você tem que morrer. A maioria de nós, a maioria da igreja está construindo em cima da dor dos pais, por isso não consegue construir algo que leve vida para a descendência. Por isso a mãe se converte, o pai aceita Jesus, e os dois passam a vida de joelho, e o filho vai parar na cadeia depois usando droga. Porque não houve remissão nenhuma. Nada foi arrumado. E aquele menino está vivendo a mesma história. E o pai era alcoólatra, se converteu depois de velho, e o filho vai beber depois. Porque um pai não foi gerado. O Senhor precisa gerar paternidade em você. É lindo chamar Jesus de pai, é lindo querer o colo do papai. E fala assim, mas esse é o princípio. Isso é vinde a mim os que estão cansados. Ai, estou cansado, vem, ai que delícia aí, joga o fardo. Fala, agora, vem atrás de mim, pega a tua cruz. Para eu poder virar para você um dia e falar, agora você é pai, ide, agora está por tua conta. Não, mas eu não quero ir sem você, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou aí dentro. Eu estou aí dentro. José estava dentro de Jesus. Quem via Jesus, via a manifestação do pai dele. Quem vê o filho, vê o pai. Quer saber como José era? A gente não sabe muito sobre José. A gente sabe que José preferia passar vergonha do que ver a mulher que adulterou ser apedrejada. A gente sabe isso dele. A gente sabe que José abriu mão da profissão, largou tudo que ele tinha, largou a herança do pai dele para cuidar de um filho que nem era dele. A gente sabe disso. O que mais a gente sabe de José? Olha para Jesus. Você vai ver ali quem era José. Nas escolhas de Jesus, nos caminhos de Jesus, nas práticas de Jesus. José ensinou aquilo para ele. É isso que Deus precisa de nós. Criar paz. Gerar paz. Mas Ele não tem como gerar isso. E a gente vai ficar como Abraão, andando em deserto. Andando em deserto, esperando a tal da promessa que nunca acontece. E a promessa não é terra prometida. A terra é, você vai gerar filhos. A promessa é, a terra vai ser bendita na tua semente. A terra vai receber Jesus através de você. Isso é a promessa. Terra prometida, querido, é só desfrute. É uma porção que Deus tem para que nós possamos desfrutar enquanto a gente está aqui. Não é o propósito.
O propósito é todas as nações serem benditas. Esse é o propósito. O propósito é você vai multiplicar, vai encher a terra. E para isso vai ter provisão, vai ter árvore brotando nos lugares que você foi, você pode comer. É Adão de volta, em Abraão. É de volta em você. Nós carregamos dores, às vezes, que a gente nem sabe de onde vem. E nosso encontro com Jesus, por isso quem está doendo aceita Jesus com muito mais facilidade, porque está cansado. Reparou que Jesus não chama quem não está cansado? Vinde a mim os que estão cansados. Porque quem não está cansado está bem onde está. Jovem rico, está tudo muito bem. Eu não preciso desse negócio. A herança que meu pai me deixou é muito boa. Ela é boa, querido, mas ela está solidificada em dor. E o que você vai colher, o que você vai compartilhar é dor. Por isso você precisa abrir mão disso. Por isso nós precisamos entregar essa parte para o Senhor. A gente não vai conseguir construir nada do propósito. E vamos passar uma vida tentando saciar propósito com função ministerial. Eu canto na igreja, eu trabalho na igreja, eu sirvo em tal coisa, eu sou pastor, eu sou isso. Não, você é isso para a instituição, não para o céu. O céu não nos chamou para fazer isso. A igreja, a eclésia tem pastores. O reino de Deus tem pais. Pais e filhos. O reino é composto de um rei que tem filhos. Todo o resto é só função ministerial e não sacia nada. E aí cada um de nós está procurando dentro da igreja um lugar que tape a minha dor. Uma função no corpo que sacia a minha dor. Cantar sacia a minha dor. Fazer algumas coisas sacia a minha dor. Agora o começo de tudo é rejeitar o lugar de onde eu saí. Eu vou rejeitar meu pai e minha mãe? Não. Eu vou rejeitar a herança que eles têm para mim. Falar, mãe, pai, eu não quero. Eu abro mão da porção de terra que você tem para mim, dos relacionamentos, se necessário, e de dar continuidade àquilo que o meu pai deixou para mim. Desde que eu cheguei aqui de manhã, ontem eu ainda brinquei no final e falei, amanhã a gente vai falar de alguma coisa que eu não sei o que. E eu não sabia o que ministrar. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir algumas coisas. E enquanto a gente estava tocando, o Senhor falava comigo. E eu queria que a gente tivesse um tempo aqui agora, para que o Espírito pudesse falar algumas coisas e fazer algumas coisas no nosso meio. Essa noite, nesses 3 dias, o Senhor tem dado sonhos aqui para muita gente. Essa noite o Senhor deu sonho para muita criança aqui na igreja. Muitas crianças tiveram sonhos proféticos. E procuraram a Clara para falar, procuraram mães para falar. E a Bíblia fala que, em Joel a Bíblia fala, eu derramarei do meu espírito. E vossos filhos profetizarão. E vossos velhos terão sonhos e visões. Eu entendo que tem parte, queridos, esse entendimento ele não pode ser dado por homens, ele não pode ser dado por palavra. A palavra ela só vem como espada e ela rasga. A espada ela só serve para separar o que é tua alma do que é espírito. Fala, isso aqui é sentimento, filha. A palavra só serve para eu virar para você e falar, deixa eu te falar que é emoção, essa história de que você está lá, porque você ama a tua família, porque você tem pena deles. A palavra está aqui só para separar e falar, isso aqui é a alma. Não espiritualize. O espírito você pode ficar conservando essa relação doente e eles vão morrer como Ló morreu, ou você pode se afastar disso para poder voltar com cura depois. É só para isso que serve a espada, a palavra. Quem pode vir e dar vida nisso e fazer que seja vivo é o Espírito. Se você tentar transformar pessoas com palavra, você mata, a palavra mata. O Espírito vivifica. Não adianta querer usar a Bíblia para empurrar pessoas a fazerem coisas. Não funciona. A palavra é só para nos abrir os olhos. Só para separar o que é racional do que é almático. Fica de pé, querido. Daniel vai ministrar. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Ora com quem está perto de você. Todos, a Bíblia de Paulo diz, todos poderão profetizar. Todos somos profetas em algum nível. Se você tem esse ministério, se você for em profecia, seja em dom, seja em ministério ou seja em encargo,
Sai do teu lugar e começa a ministrar sobre a igreja. Eu entendo o que aconteceu com as crianças nessa noite. O Senhor tem para fazer aqui no nosso meio. Que o que foi lançado como palavras, o Senhor tem para liberar isso em profecia nesse ambiente, nessa manhã. O Senhor quer visitar Abraão nessa manhã e falar: eu estou te dizendo, sai desse lugar. Sai da casa do teu pai. Sai da tua terra. Sai dessa parentela. Porque eu preciso fazer de você alguém que pode curar os ambientes. Eu preciso te tirar do que você tem construído em cima de dor. De dores que se arrastam. De dores que você tem arrastado. Não construa em cima da dor do passado, querido. Não edifique em cima desses lugares. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Fala com o Pai. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor nos ajude a proteger a semente que o Senhor colocou em nós, aquilo que o Senhor semeou em nós, aquilo que o Senhor falou com a gente nesses dias, Senhor. Que o Senhor nos ajude a conduzir, Pai, a nossa casa, a nossa vida. Que a gente alinhe, Senhor, que nós possamos alinhar nossa vida ao Teu propósito, Senhor. Que nós possamos Te dar o lugar de Pai e não o lugar de Deus na nossa vida, Pai. Que o Senhor seja nosso Pai, Senhor. Um Deus que é Pai. Que a Tua manifestação em nós, Senhor, seja de Pai. Que nós entendamos que o Senhor espera que nós sejamos pais e não Deus diante dos homens, Senhor. Que nós possamos ser homens que Te manifestem, Jesus. Ser homens como o Senhor foi, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a romper com toda maldição, Pai. Nos ajuda a romper com todo vício, com todo vínculo emocional, Pai amado. Todo vínculo espiritual, Senhor, de maldições passadas, de coisas que geracionalmente visitam a nossa família e a nossa casa, Pai. Que nós possamos gerar filhos diferentes, Senhor, filhos com a Tua imagem. Que nós possamos Te mostrar o mundo, Senhor. Que nós possamos não apontar para a igreja, mas Te mostrar, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza em paz e em segurança, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós Te agradecemos. Amém, queridos. Deus te abençoe.